Antes de chamar o primeiro inscrito, Zenon instruiu Marcelo para que não deixasse de relatar suas percepções, pois é normal que um médium que esteja se iniciando no trabalho com a espiritualidade se sinta inseguro, receoso, travado, já que ainda não tem a prática necessária para confiar na própria intuição e também não sabe distinguir direito as sensações e os pensamentos que lhe vêm, se seriam seus mesmos ou se originados no trabalho espiritual. Recomendou, ainda, que se alguma entidade viesse a se manifestar através dele, lembrasse que, conforme aprendera no curso de médiuns, era ele quem tinha o controle da situação e não deveria se permitir excessos. Por mais intensos que fossem os sentimentos do espírito manifestante, era necessário, e útil para o trabalho, expressá-los de forma tranquila e adequada, simplesmente para comunicá-los ao grupo, sem se deixar dominar por eles ou tentar reproduzi-los como a entidade gostaria de se manifestar. Naquela noite o grupo de Zenon atenderia 5 pessoas antes de Janaína. Após uma prece, passaram a chamar as pessoas para os atendimentos. O primeiro atendimento era um caso de depressão, que foi agravada com obsessão por vários espíritos que aproveitavam sua fragilidade. O seguinte era um caso de obsessão por um espírito que queria se vingar de acontecimentos de uma vida anterior. O terceiro era um caso no qual a paciente sentia fortes dores no corpo, cujas causas não eram detectadas pela medicina, originadas em uma vida anterior traumática. O quarto atendimento se referia a ambiente familiar conturbado, em desarmonia, onde havia alcoolismo e muitas brigas, criando condições para que espíritos perturbados se instalassem na casa e aproveitassem as energias negativas que eles geravam. O quinto atendimento era para uma mãe que buscava ajuda para o filho, um jovem que estava seriamente envolvido com drogas. 5. Primeiro atendimento de Janaína. Enquanto aconteciam os atendimentos no centro espírita, Padre Guilherme se encontrava no Lar Esperança, em vigília ao lado de Janaína, tendo passado o dia inteiro incomodado com o atendimento espiritual que a menina teria. Acordou cedo naquele dia e ligou para Zenon na tentativa de cancelar o atendimento, mas não o encontrou mais, pois ele havia saído mais cedo ainda. Lembrou que havia entregado o caso nas mãos de Deus e, ao mesmo tempo resignado e preocupado, resolveu deixar as coisas acontecerem conforme haviam combinado. Mas passou o dia todo preocupado, pensando no caso, e decidiu que, em vez de se recolher em casa para fazer suas orações naquela noite, conforme Zenon lhe pedira, ficaria ao lado de Janaína. Afinal, pensava o padre, ela poderia precisar de sua ajuda. Padre Guilherme se sentia inseguro e com medo, pois não tinha noção do que aconteceria. Desvencilhou-se dos compromissos que teria para a noite e rumou para o Lar Esperança tardinha. Às vezes ele comparecia lá à noite, não causando estranheza a ninguém. Jantou com as crianças e as senhoras e, após, pediu que Janaína não dormisse no quarto, pois queria passar a noite em oração ao seu lado. Diante da surpresa das senhoras, teve que arrumar uma justificativa. Bem, não sei como vocês vão interpretar o que vou lhes contar. Eu tive um sonho muito impressionante com Janaína na noite passada. Neste sonho surgia um anjo que passaria a cuidar da menina e que pedia que orassem por ela. Pode não ser nada, mas, na dúvida, achei que seria melhor fazer o que o anjo havia pedido. Vilma, Helena e Marlene acharam interessante a história e se prontificaram a fazer parte das orações. Padre Guilherme achou ótima a ideia e concordou de pronto, só insistindo para que elas fossem para seus quartos e fizessem lá suas preces, alegando que no dia seguinte, como de costume, elas precisariam estar de pé cedo e ele não tinha hora para terminar sua vigília. Mas, na verdade, por não saber o que poderia acontecer, não queria ninguém por perto. Mesmo sem entender direito a atitude do padre, elas concordaram e se apressaram a pôr tudo em ordem para poderem se recolher. Enquanto isso, Padre Guilherme procurou saber das senhoras se o comportamento de Janaína havia se alterado durante o dia ou se haviam notado algo diferente. Responderam que nada havia de anormal e que o dia transcorrera dentro da mais absoluta rotina. Em alguns minutos a louça já estava lavada e guardada, as crianças acomodadas em suas camas, menos Janaína, que foi deitar na outra sala, onde estavam as camas que eram usadas durante o dia. As mulheres se encaminharam para seus quartos e Padre Guilherme providenciou uma cadeira, colocou-a ao lado da cama de Janaína, sentou-se e começou a orar. Eram 20 horas.
muito cedo ainda para as crianças dormirem. Padre Guilherme já se preparava para entreter Janaína com alguma brincadeira ou história, quando teve a primeira surpresa da noite. Janaína, deitada com seu boneco de pano ao lado, estava olhando diretamente nos olhos, fixamente, por muito mais tempo do que seria normal para ela. Então, devagar, ainda olhando para o padre, foi fechando seus olhinhos e adormeceu profundamente. Imediatamente, Padre Guilherme percebeu que algo diferente estava acontecendo. Endireitou-se na cadeira e, antes de iniciar suas preces, murmurou: Meu Deus, está nas tuas mãos. Entrego-me completamente a ti, com fé e confiança. Entrego-te também Janaína. Protegei-a de todo e qualquer mal. Guiai Zenon no seu trabalho. E, perdoai-me se eu estiver cometendo um erro. O sonho era uma invenção de Padre Guilherme, mas o anjo talvez não fosse. O relógio marcava 22 horas e 40 minutos. Padre Guilherme, no lar Esperança, ao lado da menina, continuava com suas orações. Ele se sentia um pouco estranho, sonolento. Já havia se levantado para esticar as pernas por 2 vezes, tendo ido até a cozinha para tomar café, na tentativa de continuar acordado. A cada vez que o sono quase o dominava, pensava que tinha que se manter firme por 2 motivos, porque havia se comprometido com Zenon em fazer isso e porque tinha que estar a postos se fosse preciso fazer alguma coisa. Enfim, chegara a hora de Janaína ser atendida. Zenon iniciou o trabalho abrindo os campos mental, energético e espiritual de Janaína e desdobrando-a, desacoplando seus corpos sutis do corpo físico. Naquele momento, Padre Guilherme encostou a cabeça na parede às suas costas e adormeceu sentado na cadeira ao lado de Janaína. Um dos médiuns visualizou uma aldeia de camponeses e passou a descrever o que via. As casas eram simples, construídas com o que pareciam ser pedras irregulares, com telhados de palha e com as portas e janelas de madeira pouco trabalhada. Entre as casas havia vielas estreitas sem calçamento. Tudo parecia transcorrer dentro da normalidade no lugar, com as pessoas indo e vindo, uns comprando coisas numa espécie de feira instalada no centro da aldeia, outros conversando, quando algo agitou aquele povo. Vem alguém correndo por um caminho que chega à aldeia. Está correndo muito e gritando algo, falou um dos médiuns. O que ele grita? Perguntou Zenon. Não consigo ouvir. Está muito longe. Zenon pediu que o grupo se concentrasse na faixa que se apresentava e disponibilizasse energia para ser direcionada para lá, o que fez com que o corredor se aproximasse. E agora? Pode ouvir? Ele grita, eles estão chegando. Eles estão chegando. Fujam todos. Eles estão chegando. Está aterrorizado. Quem está chegando? Não sei. Mas o pessoal dali sabe. Estão todos correndo. Entram nas casas e saem com mulheres e crianças correndo para fora da aldeia. Estão tentando fugir, mas não há para onde ir. O lugar é um vale cercado por morros com apenas uma saída. Eles estão chegando por ali. São muitos, como um exército. Estão a cavalo, usam armaduras e estão armados com lanças, escudos e espadas. Os moradores da aldeia se espalham e tentam se esconder, mas não há onde, pois o lugar é um descampado. O pavor e o pânico tomam conta das pessoas. Estão matando a todos. Só as mulheres estão sendo poupadas, porque estão atacando a aldeia. O médium se concentra alguns instantes antes de responder. É uma guerra. Este exército está invadindo o território do seu inimigo e este povoado está no caminho deles. Vamos tentar descobrir o que isso tem a ver com Janaína. Energizando a cena, o foco foi direcionado para o que interessava no momento. O que mais está acontecendo? No meio da confusão apareceu em destaque um homem, uma jovem e uma criança correndo, tentando subir uma elevação com pouca inclinação. 2 cavaleiros saíram em perseguição a eles. O homem é de meia idade e se veste diferente dos demais. Ele usa um tipo de túnica marrom que vai quase até os pés, sandálias e algo que parece uma corda amarrada na cintura. Seria um franciscano. É possível. Ele tem ligação com alguma ordem religiosa. Continue. O que mais acontece? Um dos cavaleiros golpeou a criança com a espada antes de os 2 pararem à frente deles, cortando-lhes o caminho. O homem ia ser golpeado quando seu agressor identificou que ele era um religioso e parou o ataque. Era um padre franciscano.
O cavaleiro lhe tomou a jovem e ordenou que ele fosse embora sem olhar para trás enquanto a carregava consigo. Com exceção das mulheres da aldeia, o padre franciscano foi o único homem sobrevivente. Porque eles estavam poupando as mulheres. E quem era a jovem que estava com o padre? A jovem é o espírito que está sendo atendido. É Janaína, na encarnação atual. Os cavaleiros reuniram todas as mulheres no centro da aldeia e estão saqueando-a e ocupando as casas. As mulheres foram separadas para que eles se satisfizessem com elas. Eles as possuíam ali mesmo, como animais. As que apresentavam resistência eram surradas. Um saía e vinha outro. Parece que não vai acabar nunca. A jovem já deixou de resistir e apenas se abandona, chorando. Aliás, todas elas. É muito sofrimento, é muita humilhação, é muita barbárie. Um dos médiuns começa a falar com voz lamentosa, demonstrando tristeza e sofrimento. O meu filho. Não o deixem atirado lá. Os animais vão devorá-lo. Não o deixe lá, por favor. O que houve com seu filho? Zenon se encaminhou até o médium que estava falando para atender a entidade que se manifestava. Eles o mataram na minha frente. A entidade começa a chorar. Estávamos tentando fugir. O padre nos levava. É Janaína, comentou um dos médiuns. Eles nos alcançaram e o mataram com um golpe de espada. Ele era apenas uma criança. Não pude fazer nada. Por favor, ajudem. Não o deixem lá. Eu preciso enterrá-lo, pelo menos, por favor, acalme-se, interveio Zenon. Tudo isso já passou. Nós vamos ajudá-la, mas você precisa se acalmar. Como vou me acalmar com meu filho atirado no campus servindo de comida para os abutres? Tirem aqueles bichos dali. Tirem aqueles bichos dali. Por favor, está bem. Vamos retirar todos os animais que estão no local. Zenon providenciou o encaminhamento dos animais para o plano espiritual adequado. Pronto. Não há mais animais aí. Agora vamos tratar do seu filho. Vamos entregá-lo aos cuidados destes amigos que estão chegando para levá-lo. Certo? Quem são eles? O que vão fazer com meu filho? Ele não pertence mais ao seu mundo. Não pode ficar mais aí. Ele vai para o céu? Podemos dizer que sim. Vieram para levá-lo. Seu espírito vai receber tudo o que estiver precisando. Tudo bem? Vamos entregá-lo. Posso me despedir dele? Claro. Zenon aguardou alguns instantes a despedida e encaminhou a criança para um posto de atendimento espiritual, onde seria atendida no que fosse preciso para o seu restabelecimento energético e espiritual. Janaína, que se manifestava através do seu corpo mental, se mostrava mais tranquila agora, depois de ver seu filho retirado daquele lugar de dor e sofrimento e ser levado. Porém, em seguida voltou a falar, mas expressando ódio e revolta. Assassinos, asquerosos, fedidos, nojentos. Não suporto o toque deles. Malditos sejam. Que por 1000 anos todas as desgraças e pragas os persigam sem lhes dar sossego. Cães infames, estes sentimentos não lhe farão bem algum. Acalme-se. Vamos tentar conversar para que possamos ajudá-la. Isso já passou. Não existe mais. Não passou. Eu sinto nojo até de mim mesma. Eles são uns animais. Não têm qualquer sentimento. Matam e usam as pessoas como se fossem bichos. E não podemos fazer nada contra eles, nem resistir. Malditos. O espírito de Janaína começa a chorar. Nós vamos tirá-los daí e ajudar vocês todas. Zenon retirou as armas dos cavaleiros e comandou a formação de um grande bolsão, onde todos eles foram agrupados e, então, encaminhados para a triagem no plano espiritual, onde seriam levados para o local que melhor se adequasse às necessidades de cada um. Em seguida, toda a cena foi envolvida em uma luz azul para acalmar as mentes das mulheres da aldeia, que ainda estavam sofrendo presas àquela faixa de passado. Foram levadas, todas, para se banharem em uma cachoeira para que os resquícios de origem emocional, como miasmas, formas, pensamentos e energias negativas, fossem levados pela água altamente energizada, que é o meio apropriado para se trabalhar as emoções. Vendo que Janaína já se mostrava mais tranquila, Zenon retomou a conversa. Você não precisa mais sofrer por causa do que lhe aconteceu aqui. Já se passou muito tempo, tudo isso não existe mais. As marcas deixadas foram fortes demais. Por isso você as sente ainda hoje.
Mas tudo isso pertence ao passado. Vamos esquecer este sofrimento e seguir em frente. Você tem, hoje, uma nova oportunidade, com uma realidade completamente diferente, para tentar se aprimorar, evoluir. Não vale a pena você ficar presa a um passado que é impossível de ser alterado. Você agora está cercada por pessoas que a amam e querem ajudá-la. Vamos abandonar este lugar? Eu nunca quis estar nesta situação. Estava aqui porque não tinha como sair. E porque precisava ajudar meu filho. Agora que ele foi levado, nada mais me prende aqui. Depois de tanto sofrimento, só quero um pouco de paz e de sossego. Que assim seja, então. Vamos apagar estas lembranças da sua memória espiritual para que você passe a viver sem a influência do que aconteceu nesta vida passada. Foi feito em Janaína o esquecimento daquela faixa de passado e aproximação dos seus amparadores, espíritos afins que cumprem missão de amparo e orientação ao encarnado. O seguir, a sintonia do médium com o campo mental de Janaína foi cortada. Entretanto, o atendimento ainda não terminara, pois os médiuns sentiam que ainda havia algo a ser feito naquele caso. E o padre? O que aconteceu com ele? Tentou Zenon. Eu vejo morto também, respondeu o médium que viu o ataque à aldeia, depois de alguns momentos de concentração. Ele não foi embora como os cavaleiros mandaram. Ficou escondido entre umas pedras e, à noite, tentou libertar as mulheres. Foi apanhado, amarrado a um cavalo e arrastado pela aldeia até a morte. E como termina tudo isso? O suplício demorou alguns dias, enquanto os cavaleiros descansavam na aldeia. Antes de partir, reuniram o que podiam levar, incendiaram a aldeia e deixaram as mulheres, que já estavam fracas e doentes. Nada restou da aldeia. Neste momento outro médium se manifesta. Por que fizeram isso conosco? Por que atacaram nossa aldeia? Nós não queríamos nos envolver nesta guerra, que não era nossa. Levávamos nossa vida tranquila e pacífica, com nossas famílias, sem fazer mal a ninguém. Nós éramos felizes aqui. Tínhamos tudo o que precisávamos. Só dependíamos do que plantávamos e dos nossos rebanhos. Nunca prejudicamos ninguém. Nós só queríamos continuar vivendo em paz e felizes. Aí eles chegaram matando, maltratando, saqueando e destruindo tudo, sem que pudéssemos fazer nada. Por quê? Não existe explicação para isso. Respondeu Zenon, indo até o médium para atender o espírito que se apresentava. Quando a bestialidade humana se manifesta, a razão, o amor e a lógica desaparecem. Porque temos que pagar por coisas que não nos dizem respeito. A entidade, que continuava presa àquele quadro, estava contrariada e inconformada com a situação. Não é um pagamento. Nem uma cobrança. Não sei lhe dizer por que aconteceu. Mas o que importa agora é que estamos aqui para tentar ajudá-los. Vocês sabem como curar os feridos? São tantos que nós não conseguimos atender a todos. Não estamos dando conta. Por mais que façamos, eles não parecem melhorar. Nós vamos curar seus feridos. Mas, antes, diga-me uma coisa, nunca apareceu ninguém aí para ajudá-los? Para ajudar, mesmo, nunca. Só vieram algumas pessoas esquisitas, com umas conversas mais esquisitas ainda, dizendo que queriam nos ajudar, mas foram embora sem fazer nada. Eles nos deixaram na mesma situação. A entidade que se apresentava se referia às equipes de socorro da espiritualidade que, de tempos em tempos, saem em resgate de espíritos que se encontram perdidos ou presos em determinada situação de passado. Não é raro o espírito não se dar conta do próprio desencarne e continuar vivendo sua vida no plano espiritual como se ainda estivesse encarnado. As equipes de socorro tentam esclarecê-los e oferecem ajuda que podem dar. Aqueles que aceitam esclarecimentos são levados dali para receberem o tratamento que precisam no plano espiritual em postos de atendimentos diversos, conforme a necessidade de cada um. Entretanto, muitos não admitem que possam ter morrido, pois continuam sentindo as mesmas coisas e pensando da mesma maneira. Geralmente tratam os socorristas como malucos e os repelem. Nestes casos não há como ajudá-los, já que estes espíritos não aceitam a condição de desencarnados. Só quando isso acontecer, e quando eles aceitarem a ajuda que é oferecida, e não a que acham que deveriam ter, é que será possível às equipes socorristas realmente ajudá-los, pois é necessário respeitar o livre-arbítrio de cada um.
Levar um espírito para o plano espiritual que lhe seria adequado sem o seu consentimento não lhe traria benefício algum, pois, por não aceitar a situação, este se sentiria como um prisioneiro e causaria confusão no lugar para onde fosse encaminhado. Zenon tentava conduzir a conversa de modo a deixar a entidade que estava sendo atendida sem argumentos quando lhe fosse revelado que até então se recusara a aceitar. Havia muito mais pessoas com você, tanto os feridos como os que tentavam tratá-las. O que houve com elas? Foram embora. Abandonaram-nos sem pensar no sofrimento de todos estes feridos que precisam de atenção. São os egoístas. Até mesmo um padre, que no início era todo dedicação, também nos deixou. Quero ver na hora em que ele tiver que prestar contas dos seus atos. Então, muitos foram embora e vocês ficaram com todo o trabalho. Realmente, é um problema muito sério. E quanto aos feridos? Onde estão os que se curaram? Os que se curaram? Como assim? O espírito foi pego de surpresa com a pergunta inesperada, o que o deixou meio confuso. Sim, os que se curaram. Depois de recuperados, eles poderiam estar ajudando-os a tratar os que ainda precisam de cuidados. Onde estão eles? Eu não sei. Acho que também foram embora, ingratos. Ficaram bons e se foram. Nem se preocuparam com os outros que ainda estão aqui. Você se lembra de ter visto algum deles se recuperar, de ver seus ferimentos cicatrizando, de ver alguém se levantar e ir embora? A resposta demorou alguns instantes. Não. Não lembro de ter visto nada disso. Mas, é óbvio, se não estão aqui é porque ficaram bons e foram embora. Falava demonstrando confusão e insegurança. Por que este monte de perguntas agora? Você fala parecido com aqueles esquisitos que apareceram aqui. Você disse que ia nos ajudar com os feridos. Vai fazer igual a eles, que vieram, conversaram e foram embora sem fazer nada. Por favor, acalme-se. Nós vamos ajudá-los. Sim, era a hora certa para aproveitar a confusão na qual o espírito se encontrava para quebrar sua resistência, já que não demonstrava mais firmeza nas suas convicções. Agora nós vamos curar todos os doentes e feridos que estão aí. Avise a todos, para que vejam o que vai acontecer. Zenon instruiu os médiuns que disponibilizassem ectoplasma e direcionou para o campo onde estavam trabalhando com a intenção de reconstituir os tecidos e órgãos dos doentes e feridos. Sob o olhar surpreso de todos os que estavam fixados em tratar os feridos, estes se recuperaram quase que de imediato, levantaram-se e passaram a se movimentar normalmente, como se nunca tivessem estado feridos. Como você fez isso? É um milagre. Você é um santo. Não sou. Nem é um milagre. E você sabe que curas assim não são possíveis, não é mesmo? No entanto, você as viu acontecerem. Então, é apenas um truque. Não. É real. O que estamos tentando lhe mostrar é que o que você presenciou aqui não poderia ocorrer com pessoas que possuem um corpo físico, de carne. Só foi possível curar os feridos com tanta rapidez porque eles não possuem mais seus corpos físicos. Não estou entendendo. Como você sabe, a aldeia de vocês foi atacada. O que você ainda não sabia era que não houve sobreviventes. Aconteceu com todos o que você chama de morte. Nós lhe devemos muito por ter curado nossos feridos, mas, desculpe-me, só pode estar louco. Como podemos estar mortos se ainda estamos aqui? Vocês não estão mortos. A morte não existe. Existe apenas a passagem de um tipo de vida para outra. Vocês todos estão presos ao sofrimento que tiveram por causa do ataque, por vontade de vocês mesmos e por desconhecimento das leis da vida. Por isso, e porque não se deram conta de que a passagem da qual estou falando aconteceu, se negam a sair deste lugar, apesar de já terem recebido as visitas de espíritos que tentaram esclarecê-los. Os esquisitos, como você os chamou. Nós vamos mostrar a vocês o que aconteceu no dia do ataque. Olhe. Zenon comandou a formação de uma tela, como de um cinema, onde passaram a ser projetadas cenas envolvendo as pessoas que ainda estavam ali em espírito. Cada um pôde presenciar e entender o próprio desencarne. Os que desencarnaram sem ter sofrido com os golpes eram os que estavam cuidando dos feridos. Os que agonizaram com sofrimento permaneceram sentindo os ferimentos após o desencarne e estavam sendo socorridos pelos demais. Como pôde ter acontecido tudo isso sem ninguém ter se dado conta? Nós não sabíamos que existia uma nova vida após a morte.
Não sabíamos nem mesmo que tínhamos morrido. E agora? O que nós faremos? O que será de nós? Na verdade, não existe uma nova vida após a morte. Tanto que vocês nem sentiram que desencarnaram, que já tinham deixado o corpo físico. Todos vocês continuaram a experiência de suas vidas, só que em outro plano, que não era mais o material. O mais importante já foi feito, vocês estão conscientes do que aconteceu. Isso é ótimo, pois agora será possível realmente auxiliá-los. Nós podemos ajudá-los a chegar a um local onde todos vocês estão sendo aguardados muito para receberem o tratamento que estão precisando. Poderão descansar, se recuperar, estudar, trabalhar, e tudo mais que estiver ao alcance de cada um. Quanto tempo perdemos aqui, nesta ilusão que estávamos vivendo? Passaram-se muitos e muitos anos. Talvez séculos. Mas tempo nenhum foi perdido. Até mesmo porque o tempo, como a morte, também não existe. Tanto é verdade que vocês não o sentiram. Se lhe perguntássemos quanto tempo você sentiu passar, você seria capaz de precisar? Agora que você falou, dê-me conta de que não sinto o tempo passar. Poderia dizer que estou aqui há apenas alguns minutos ou que sempre estive aqui. Parece a mesma coisa, pois, então, não se preocupe com isso. Não importa o tempo passado, em si, mas o que foi feito com ele. Vocês praticaram a caridade, o amor, que é a essência da humanidade, ao dedicar tanto cuidado e carinho para quem julgavam estar precisando. Neste aspecto, foi positiva a experiência de vocês. Agora vocês serão recompensados com o conforto e o aconchego da espiritualidade, onde surgirão novas oportunidades de aprendizado e de desenvolvimento, depois de descansarem e se recuperarem. Acho que é o que estou precisando. Sinto-me fraco. Agora que não sou mais necessário aqui, gostaria mesmo de descansar. Neste momento, um grupo de espíritos socorristas se apresenta para os que estavam ligados àquelas cenas passadas. Veja quem está chegando. São estes os esquisitos. São eles. Mas não os vejo mais assim. Nós é que fomos estúpidos por não queremos acreditar no que nos diziam. Agora vejo uma luz ao redor deles que não via antes. É porque sua mente e seu coração já estão se abrindo. Você começará a notar coisas que lhe passavam despercebidas. Eles vieram buscá-los. Estão prontos. Estamos. Obrigado por nos mostrar o que não estávamos conseguindo, ou querendo, ver. Vão com Deus. Sentimos-nos felizes por conseguir ajudá-los. Todos os espíritos que estavam presos naquela faixa de passado foram reunidos e encaminhados para um grande posto espiritual de atendimento ao qual estava ligada a equipe de espíritos socorristas que se apresentou para buscá-los. Foi feita uma harmonização naquele espaço-tempo, se aqui podemos chamar assim, onde ocorrera toda a dor e o sofrimento daquelas pessoas, limpando os miasmas e despolarizando as energias negativas que estavam no local. Além de Janaína, haveria outros beneficiados com aquele atendimento. Com a solução daquela faixa de passado, cessando a emanação das suas vibrações, os espíritos que passaram por ela não estariam mais sob a influência daquela experiência dolorosa nas suas vidas presentes. Como mais nada havia para ser feito naquele caso, o atendimento de Janaína foi concluído, ficando combinado que os demais aconteceriam nos próximos encontros, enquanto fosse necessário. O grupo, então, passou a se preparar para o encerramento dos trabalhos daquela noite. Naquele exato momento, Padre Guilherme, no Lar Esperança, inspirando o ar a plenos pulmões e com os olhos arregalados, acorda sobressaltado e confuso e examina o lugar à sua volta, como que tentando se certificar de onde estava. Reconhece o Lar Esperança e lembra que o motivo pelo qual estava ali era Janaína. Imediatamente, olha para o lado onde ela está dormindo e a vê em sono profundo e sereno, com uma expressão suave e calma, como o Padre Guilherme não lembrava de ter visto nela antes. Porém, o que mais lhe chamou a atenção foi ver que a menina estava segurando uma de suas mãos, que caíra sobre a cama quando adormecera. Suas duas mãozinhas estavam cada uma de um lado da mão de Padre Guilherme. Logo ela, que rejeita o toque das pessoas, pensou. Surpreso e intrigado, ficou mais um tempo observando-a, até que, tomando cuidado para não acordá-la, retirou sua mão e foi até a cozinha preparar um lanche. Acho que acabou. Foi muito estranho. Preciso conversar com Zenon. Será a primeira coisa que vou fazer amanhã de manhã. 6. O aprendiz.
Após o encerramento do trabalho espiritual daquela noite, os integrantes do grupo foram se encaminhando para suas casas. Zenon se retardou um pouco e ficou esperando por Marcelo na rua, em frente ao centro espírita, para falar-lhe. Fiquei feliz, e surpreso ao mesmo tempo, por encontrá-lo aqui no centro espírita e, ainda mais, trabalhando no nosso grupo. Resolvi seguir seus conselhos. Você sabe, eu sempre tive alguma desconfiança com relação ao envolvimento com espíritos. Eu era descrente, muito por desconhecimento sobre o assunto, agora eu sei. Quando você falava da mediunidade que percebia em mim e das interferências que produzia na minha vida, eu não aceitava que algo de fora pudesse fazer algum efeito em mim. Super poderoso, hein? Daí você descobriu que não era algo de fora, mas que fazia parte de você. Só descobri isso depois, através do estudo na escola de médiuns. E como você acabou na escola? Depois que você se mudou, saí atrás de trabalho, mas encontrei várias dificuldades. Tenho consciência das minhas aptidões e tinha certeza que não enfrentaria grandes obstáculos para conseguir um bom emprego, mas sempre surgia algum empecilho que acabava atrapalhando. A muito custo, consegui alguma coisa para fazer. Eu deduzi que havia algo além do normal no meu caso e procurei um atendimento espiritual. E aí, repetiram tudo o que você me dizia, que eu tinha uma via de comunicação com a espiritualidade que estava aberta e atuante, que a capacidade de interação com o plano espiritual se chama mediunidade, que a mediunidade precisa ser trabalhada para se obter o domínio sobre ela, que se pode comparar a mediunidade com o cavalgar, cabendo ao médium escolher entre largar as rédeas do cavalo e deixá-lo ir para onde quiser, ou guiá-lo, assumir o controle sobre ele, e aproveitar a oportunidade para algo útil, que a mediunidade independe da nossa vontade, que o melhor que podemos fazer é aprender com ela e utilizá-la para ajudar quem precisar, que quando o médium não tem o controle deste processo ele apenas sofre as consequências sem usufruir qualquer benefício, podendo até chegar a ser controlado como uma marionete. Que seria muito bom para mim frequentar a escola de médiuns para aprender a lidar com a minha mediunidade, que o fato de aprender a lidar com ela e frequentar a escola não me obrigaria a trabalhar em grupos mediúnicos, sendo esta uma escolha que eu faria se assim quisesse. Enfim, essas coisas todas que você já havia me falado várias vezes. Ah! Santo de casa não faz milagre, não é? Você precisou ouvir isso de outros para dar importância. Por favor, não diga isso. Eu já me sentia culpado por ter agido assim. Agora, então, com você jogando na minha cara o pouco caso que fiz do que você havia me falado, nem sei como vou me sentir. O que quer que eu lhe diga não vai fazer você se sentir de um jeito ou de outro, simplesmente porque minhas palavras não têm este poder. A menos que você permita. Ou queira. É você quem vai decidir isso. Porém, eu lhe asseguro que o melhor parâmetro para determinar seus sentimentos é a sua própria consciência. Não interprete como crítica o que lhe falo. Se você fez o que fez agora, e não antes, se você seguiu a orientação de um, e não de outro, tudo aconteceu no tempo e na oportunidade que deveria ter acontecido, quando tudo estava pronto para que acontecesse. Talvez sim, mas se eu tivesse seguido suas orientações há mais tempo, teria sofrido menos e passado por menos dificuldades. Quem pode saber se seria assim? Há infinitas possibilidades. Como, por exemplo, seu interesse e sua determinação poderiam ser menores e você poderia até ter desistido no meio do caminho. Porém, de que adianta ficar remoendo o passado, repensando as decisões que não poderão mais ser tomadas? Desde que tenha servido para tirar algumas lições, o que passou sempre terá valido a pena. Mas, o que fez realmente você se decidir a entrar na escola de médiuns não foram as orientações que lhe passaram. O que foi então? Eu me achava autossuficiente. Pensava que não precisava me preocupar com a minha mediunidade, já que eu não acreditava nela e nem aceitava. Até mesmo porque eu nunca senti nada diferente que pudesse ser classificado como fenômeno mediúnico. O que não quer dizer que você não tenha mediunidade. Ela está apenas em forma latente. Mesmo que você não a reconheça por meio de manifestações, ela está aí, como uma antena sem controle captando as energias do ambiente. Pois, nos atendimentos que tive, falaram-me sobre isso,
Mas só consegui perceber o que acontecia e ver sentido no que me falavam com as complicações sem explicação que foram surgindo na minha vida. Quanto às suas orientações, elas tiveram peso, sim, na minha decisão. Mesmo que não tenha lhes dado o devido valor no momento que as recebi, eu não as esqueci. Mais tarde, pude constatar que muito do que você havia me falado estava ocorrendo e decidi encarar o desafio de cursar a escola de médiuns para me conhecer melhor e adquirir o controle sobre a minha mediunidade. No início, eu não pretendia trabalhar em grupos mediúnicos, mas é tão bom o contato direto e consciente com a espiritualidade que, ao final do curso, já estava ficando impaciente para começar logo a fazer parte de um grupo da casa. Quando vieram me perguntar sobre a minha disponibilidade de horários para o trabalho espiritual, vi a oportunidade de tentar escolher um grupo e sugeri o seu. E aqui estou, no seu grupo. O que mais você aprendeu na escola de médiuns? Até que a vida nos una, muitas coisas. Além de entender como funciona e de adquirir certo controle sobre o processo de interação que ocorre entre mim e espiritualidade, descobri que só isso não basta. Eu precisei me reciclar, rever atitudes, pensamentos e ações, pois tudo o que pensamos e fazemos gera uma energia que é perceptível nos planos sutis e atrai as energias semelhantes que ali se encontram. Assim, tento ser mais calmo e paciente, vigio meus pensamentos, escolho melhor os lugares que frequento e as pessoas com quem me relaciono e procuro agir sempre de forma justa e amorosa, tentando ajudar quem eu puder e não prejudicar ninguém. Aprendi que, desta forma, acabo gerando energias mais qualificadas, que atraem as energias deste tipo e me distanciam das negativas. Parabéns! Você está indo muito bem. Você já conseguiu sentir no seu cotidiano os efeitos da mudança do seu padrão vibratório. Os reflexos da minha mudança estão aparecendo. Devagar, mas com firmeza. Eu aprendi que não seria de um dia para o outro que minha vida mudaria, pois este é um processo que se inicia, se desenvolve e, um dia, talvez termine. São vários anos de atitudes e de hábitos enraizados que precisam ser reprogramados mentalmente. Vai levar tempo até que o processo se complete, vai levar muito mais tempo do que você imagina, pois não vai acabar nunca. Quanto mais coisas novas você descobrir, quanto melhor você for se tornando, mais desafios você vai estabelecer para si mesmo, mais longe você vai querer enxergar, mais alto você vai querer chegar. É um processo que tem nome, chama-se evolução. Marcelo, eu estou impressionado. Quem diria que aquele rapaz quase cético de pouco tempo atrás estaria falando coisas deste tipo? Tenho me esforçado para aprender. E na sua vida profissional? Você falou há pouco em algumas atrapalhações. Deu para sentir alguma mudança nesta área também? Zenon estava esperando a oportunidade para abordar o assunto, pois queria fazer um convite a Marcelo. Houve uma melhora. Mas eu descobri uma coisa, nem todas as dificuldades que enfrentamos têm origem espiritual ou energética. Aliás, pelo que falam, estas são a menor parte delas. Eu descobri que não me adapto bem ao esquema de linha de produção nem à burocracia. Eu sou um artista. Bem, pelo menos pretendo ser. Gostaria de ter liberdade para executar meu trabalho, como quando trabalhava no seu ateliê. Bons tempos aqueles. Muito bons. Sinto saudades do trabalho que fazíamos, daquela equipe, do envolvimento de todos, sabe que eu não sinto. Falou com a intenção de causar um choque em Marcelo, que olhou surpreso. Fora as pessoas que formavam aquela equipe, claro. Eram muito bons, em todos os aspectos. Mas consegui montar uma nova equipe que nada fica a dever para aquela. São comprometidos, esforçados, se entregam de corpo e alma e gostam do que fazem. Aprendem bem e muito rápido o que lhes ensino. Uns moram lá na fazenda mesmo, outros com suas famílias. Na verdade, juntos com os demais trabalhadores da fazenda, que vivem lá também, formamos uma grande família. Parece bom, é muito bom, mesmo. A cada dia que passa, convenço-me mais de ter tomado a decisão certa. Aquela equipe inteira poderia estar lá também se vocês tivessem aceitado a minha proposta. Poderíamos estar juntos ainda, produzindo muito mais e melhor, e com uma qualidade de vida inigualável. Minha proposta ainda está de pé, eu encaixo qualquer um daquela equipe na oficina da fazenda. Trabalho tem para todos. O que me diz?
Gostaria muito de voltar a trabalhar com você, mas sabe o que penso sobre viver no interior? Eu não conseguiria me adaptar àquele ritmo pacato, devagar. Quantos anos você já viveu em cidades menores? Bem, eu sempre morei na metrópole, mas todo mundo sabe como é a vida no interior. Só sabe realmente quem já viveu lá. Quem pensa que sabe, por achar ou por ouvir, sem nunca ter experimentado, na verdade não sabe. Nada substitui a experiência. Poderia lhe enumerar uma porção de vantagens, mas não vou tentar convencê-lo. Você é quem sabe de si. Mas, você estava falando sobre suas dificuldades para se adaptar aos esquemas de trabalho das empresas quando eu desviei o assunto. Fale mais sobre isso. É um sistema impessoal, onde as pessoas funcionam como peças de uma máquina, como se fossem apenas umas engrenagens, sem espaço para criatividade. Eu não me sinto feliz ao final de cada dia. Quando volto para casa tenho uma sensação de inutilidade, de vazio, e não consigo me ver fazendo parte de algo. Por mais que eu trabalhe o dia inteiro, nunca vejo o que foi produzido por mim, pois tudo o que fiz é apenas uma parte de algo maior, que às vezes eu nem sei o que é. Por isso, estou à procura de alguma ocupação que, além de dinheiro, também me dê prazer. E assim, não tenho parado muito tempo nos empregos que consigo. Ando pulando de galho em galho, mas um dia encontro meu lugar. Talvez, quando abrir os olhos para enxergar, resmungou Zenon. Desculpe, não ouvi o que falou, nada, não. Estava apenas ruminando alguns pensamentos. E neste momento, o que você está fazendo? Na semana passada, desliguei-me de uma empresa onde trabalhava e estou analisando algumas propostas. Ora. Se tudo fosse combinado não teria dado tão certo, não entendi. O que você está dizendo? Eu explico. Vou lhe fazer uma proposta. Estou enfiado até a cabeça num projeto que... Zenon passou a lhe explicar o que acontecera desde o dia anterior. Falou sobre o encontro com o Padre Guilherme, a visita ao Lar Esperança, onde conheceu Janaína, que tinha sido atendida há pouco, a situação precária das instalações e a surpresa que estava preparando. Falou com alguns detalhes de como estava preparando tudo para confeccionar os móveis para o Lar Esperança e seu entusiasmo contagiava Marcelo, que ouvia com atenção. Com um sorriso estampado no rosto, ele parecia se ver naquela empreitada participando do desafio. Então, já que você está disponível, eu lhe proponho que se junte a nós nesse trabalho durante esta semana. Como temos pouco tempo para preparar tudo, sua participação seria muito importante. Você teria casa, comida, transporte e uma boa remuneração por uma semana de trabalho. Eu estou indo para lá agora. Você poderia ir comigo e eu lhe traria de volta na próxima segunda-feira. Acha que consegue suportar uma semana no interior? Claro. Vai ser como férias. Vamos lá. Só preciso passar em casa para pegar algumas coisas. Então vamos já. Teremos 2 horas de estrada até lá e o nosso dia vai começar cedo amanhã. Durante o trajeto Zenon foi colocando Marcelo a par dos seus planos para a confecção dos móveis do Lar Esperança. Já estavam na estrada quando acabou a discussão sobre este assunto. Bem, acho que era isso, falou Zenon. Agora chegar lá e colocar a mão na massa logo cedo. Ainda bem que você está me acompanhando nesta viagem, pois estou bastante cansado, correndo de um lado para outro desde que o dia raiou, e assim, conversando com alguém, permaneço atento enquanto dirijo. Então vou aproveitar este tempo para tirar algumas dúvidas sobre a espiritualidade e o trabalho no centro espírita. Pode ser? Eu sabia que você não iria perder a oportunidade. Pode começar. Já estou preparado para a tortura. Por que você fala em tortura? É apenas uma brincadeira. Falo isso porque sei como você é minucioso. Eu acho que isso é bom, apesar de me dar mais trabalho para lhe explicar qualquer coisa. Vejo aí a fome do conhecimento, do saber, o que o ajudou muito na sua arte. E agora, que você está iniciando uma atividade espiritual, essa característica irá ajudá-lo ainda mais. Como dirigente do grupo no qual você está começando a trabalhar, muito mais do que obrigação, será um prazer conversar com você sobre a espiritualidade. Por onde você quer começar? A espiritualidade é um tema tão vasto. Há tantas dúvidas que eu gostaria de esclarecer, que fica difícil escolher um assunto para iniciar.
Acho que seria melhor começar pelo começo, não é? Acho que podemos discutir os fundamentos básicos capazes de dignificar e qualificar não só o médium para o trabalho espiritual, mas o ser humano para a vida. São a ética, a moral e princípios saudáveis. E, é claro, o amor universal. E assim, passaram a discutir estas questões, que devem ser observadas em todos os aspectos da vida de quem quiser evoluir e se manter em equilíbrio e em harmonia. Falavam com seriedade, até que Marcelo fez uma brincadeira. Parece que eu estou começando agora um curso de pós-graduação da Escola de Médiuns. Neste pouco tempo de viagem, já tive várias lições. Você poderia abrir espaço para os alunos da Escola de Médiuns nas suas viagens. Seria muito proveitoso para eles. Deixe de bobagens, Marcelo. Eu não estou dando aula. Nós estamos apenas conversando. A conversa fluía naturalmente. Zenon continuou tratando com Marcelo sobre valores básicos que não se limitavam apenas às suas atividades mediúnicas, mas que se aplicariam a toda a sua vida, pois o trabalho que o médium desenvolve num centro espírita e o que ele vive no seu cotidiano estão intimamente ligados e não podem ser separados. A estrada e os assuntos foram passando e, num dado momento, Marcelo se saiu com uma nova gracinha. Puxa! O curso de pós-graduação está super intensivo. Até já perdi a conta das lições que aprendi hoje. Ah, é? Então é curso de pós-graduação? Pois vamos ter uma prova surpresa. Agora é você quem vai me explicar tudo o que nós conversamos até agora, e acho que me dei mal. Mas vamos lá. Vou tentar. E, assim, preencheram o resto do tempo da viagem revisando as questões expostas por Zenon, até que chegaram à fazenda, já quase às 2 horas da madrugada. Zenon acomodou Marcelo em um dos quartos da casa e os dois se prepararam rapidamente para dormir aquelas poucas horas, à espera do longo dia de trabalho que estava para começar. 7. O dia seguinte. Zenon foi acordado pelo despertador às 6h30. Ainda sonolento, foi até a janela do quarto, abriu-a e olhou o vale que se estendia à sua frente. Gostava de contemplar a paisagem sob a luz das primeiras horas da manhã, quando tudo parecia revigorado, como que cheio de vida nova. Já havia movimento na fazenda, com o pessoal lidando com os animais e as chaminés dos fogões soltando aquele cheirinho agradável de lenha no ar. Ficou alguns minutos contemplando e apreciando o ambiente, quando se deu conta de que em pouco tempo estariam todos reunidos no refeitório para o café da manhã. Apressou Marcelo, que já havia acordado, e em seguida se dirigiram para lá para se juntarem aos demais. Quase todos já se encontravam ali e Zenon os saudou. Bom dia, pessoal, bom dia, responderam. Eu trouxe reforço. Quero lhes apresentar Marcelo. Nós trabalhávamos juntos antes de eu vir para cá. Ele vai passar esta semana conosco para nos ajudar nos móveis do Lar Esperança. Marcelo foi apresentado a cada um dos presentes, recebendo os cumprimentos e as boas-vindas de todos, e ficaram conversando, se conhecendo. Estranhou um pouco o jeito deles, mais retraídos do que estava acostumado, mas gostou do que lhe pareceu ser uma pureza interior que raramente encontrava. O café estava sendo servido quando Zenon se dirigiu ao pessoal da oficina. Como foi a função ontem? Entregaram todo o material. Estava tudo certo? Veio tudo o que constava na nota fiscal. Entregaram tudo certo. Eles só se atrasaram na entrega, respondeu um dos funcionários. A que horas chegou o caminhão? Só às 5 da tarde. Às 5. A madeireira me garantiu que entregaria antes das 2. Agora vamos ter que passar quase todo o dia cortando a madeira. Não vamos, não. A madeira já está toda cortada. Mas, como? Não havia tempo para isso. Quando o caminhão chegou, nós já estávamos impacientes, pois sabíamos que o serviço ia ficar atrasado. Então resolvemos fazer um mutirão para não prejudicar os nossos prazos. Chamamos o pessoal dos serviços da fazenda para nos ajudar e eles toparam na hora. Enquanto eles iam descarregando e organizando as madeiras por tipo e tamanho, nós já íamos cortando-as conforme as instruções que você nos deixou. Depois que o caminhão foi embora, eles continuaram nos ajudando no que podiam. A última peça foi cortada um pouco depois da meia-noite. Só então nós desligamos as máquinas e fomos descansar. Isso é que é uma equipe de trabalho, falou Zenon quase gritando,
emocionado e meio engasgado. Eu não lhe disse, Marcelo, que aqui havia uma equipe tão boa, ou melhor, que aquela que tínhamos. Vocês foram muito bons. Decidiram o que tinha que ser feito e o fizeram. Parabéns. Estou muito orgulhoso por trabalhar com vocês. Eu lhes sou muito grato. Então, agora, só falta trabalhar as peças e montar os móveis. Você fala só? Sim, eu falo só porque nós somos capazes de terminar esta empreitada nos próximos 5 dias. Vocês acabaram de mostrar isso. Depois do café, vamos todos pegar no trabalho juntos até anoitecer. E amanhã, e depois de amanhã, até terminarmos. E, assim, foram para a oficina, com vontade e entusiasmo. Começaram combinando a divisão do trabalho e como cada um ia fazer a sua parte, o que levou mais ou menos meia hora. As peças de madeira já estavam organizadas em pilha conforme a finalidade de cada uma, o que facilitou muito. E assim, começou: corta, plana, apara, fura, lixa, encaixa, experimenta, ajusta. Como na oficina não havia máquinas especializadas para cada etapa do trabalho, mas apenas máquinas genéricas, foi implantada uma linha de produção artesanal, com divisão de tarefas e uma sequência de operações. Mas, como cada peça teria que ser trabalhada individualmente, os encaixes e outras particularidades seriam diferentes de umas para outras. Por isso, cada uma teve que ser identificada como fazendo parte de um único conjunto de peças que resultaria em um móvel, não podendo ser usada em outro. Foi preciso um esforço de engenharia para elaborar o quebra-cabeça que teria que ser montado ao final. Cada um estava compenetrado nas suas atividades, quando Zenon foi chamado ao telefone. Alô, Zenon, é Padre Guilherme. Tudo bem? Olá, Padre. Tudo ótimo. Está madrugando hoje? Eu sempre acordo cedo. Estou lhe ligando porque preciso falar com você. Aconteceu alguma coisa? Como está Janaína? Janaína está bem. Está dormindo ainda. O que está me intrigando é um sonho muito estranho que eu tive na noite passada e as circunstâncias nas quais eu adormeci. Eu sonhei que estava em um vilarejo que foi atacado por cavaleiros e estava tentando fugir com uma jovem e uma criança. Padre, interrompeu Zenon traço. Este não é um assunto para tratarmos por telefone. Vamos nos encontrar para conversar pessoalmente. Hoje à noite eu terei que ir à cidade e passo na sua casa. O que acha? Eu não gostaria de ficar o dia inteiro esperando. Se você não estiver muito ocupado, eu posso ir até aí. Estou no Lar Esperança. Então venha. Estarei em casa o dia todo. Está bem. Estou indo agora. Ao desligar o telefone, Zenon ficou pensando. Então, o padre franciscano era Padre Guilherme. A sua atividade sacerdotal e a ligação que tem com Janaína são muito antigas. Esta história está ficando muito interessante. Mas como vou explicar isso ao padre? Ele não vai entender. Nem acreditar. Como vou fazer? Já sei. Vou escrever todo o atendimento de Janaína e entregar a ele antes que me conte seu sonho. Assim não haverá possibilidade de dúvidas. Como o padre não demoraria a chegar, Zenon começou a tomar providências rapidamente. Primeiro pediu a um dos empregados da fazenda que encilhasse 2 cavalos. Em seguida, escreveu todo o atendimento de Janaína em uma folha de papel e colocou em um envelope. Mal terminara e Padre Guilherme já estava chegando. Guardou o envelope no bolso da camisa e foi recepcioná-lo quando estacionava seu carro na frente da casa. Seja bem-vindo, padre, muito bonito este lugar. Você escolheu bem. Parabéns, Vou vivendo neste paraíso enquanto aguardo o momento de ir para aquele outro. Ambos riram da piada. Bem, Zenon, não quero tomar muito seu tempo. Nós podemos conversar? Claro, mas não aqui. Já deixei 2 cavalos nos esperando. Você sabe montar. O suficiente para não cair. Costumo chegar inteiro no final da cavalgada. Então está ótimo. Vamos lá. Só preciso dar uma paradinha na oficina antes. Subiram nos cavalos e tomaram rumo, parando na oficina por alguns momentos para Zenon dar algumas instruções ao pessoal. Padre Guilherme ficou impressionado com o volume de material que estava sendo manejado, sem suspeitar que se tratava dos móveis para o Lar Esperança. Zenon havia lhe falado que, apesar de não ser o tipo de trabalho que habitualmente fazia, aquilo era uma encomenda que lhe tinham feito,
porém sem entrar em detalhes. Em seguida retomaram o caminho e, enquanto cavalgavam, Zenon ia mostrando o lugar ao padre, até que chegaram à pequena cascata ao lado da montanha. Zenon havia ajeitado o recanto. Limpou uma parte do mato, onde plantou um gramado que mantinha sempre aparado e outras plantas exóticas, que davam um ar sofisticado e ao mesmo tempo misterioso ao ambiente. Também distribuiu alguns bancos de madeira em locais apropriados para apreciar a bela cascata com seu murmúrio constante. Zenon ia ali com certa frequência para relaxar e meditar, pois o ambiente infundia paz e tranquilidade. Foi por isso que resolveu levar o padre para lá para conversar, já que sentiu que ele estava tenso e ansioso e o assunto que iam tratar prometia gerar polêmica. Impressionado, Padre Guilherme não conteve a admiração. Que lugar maravilhoso! Uma bela obra de arte você fez aqui. E com a vantagem de poder ser usada e não apenas contemplada. Venho para cá sempre que posso. Eu lhe trouxe aqui para podermos ficar sossegados e em paz. Sente-se. Diga-me uma coisa. Como você fez para ludibriar as 3 senhoras do lar Esperança para ficar com Janaína? Eu não ludibriei, nem enganei ninguém. Eu apenas, falou olhando por cima dos óculos, contei uma história a elas e consegui com que elas ajudassem nas orações. Eu falei a elas que tive um sonho, no qual, e relatou a história do sonho e de como elas aderiram às preces. Mas, Zenon, vamos ao que interessa. O que aconteceu ontem à noite? Ok, padre. Vamos conversar sobre suas indagações. Mas, antes, tome isso. Zenon lhe entregou o envelope. O que é isso? Aí está o que aconteceu no atendimento de Janaína. Quando você começou a me contar o sonho que teve, achei parecido com o atendimento que fizemos. Então resolvi escrevê-lo e dar-lhe antes que você me relatasse qualquer coisa. Você pode lê-lo depois ou agora, como quiser. Sem falar nada, Padre Guilherme abriu o envelope e passou a ler o que Zenon escrevera. À medida que avançava na leitura, ia se inquietando e empalidecendo. Quando terminou, sem saber o que fazer ou dizer, apenas se limitou a olhar para Zenon, que também o fitava sem nada dizer. Sem se conter mais, o padre se levanta e, nervoso e sem controle, toma a palavra em voz alta. O que é isso? Você escreveu aqui o que eu sonhei. Não é possível. Zenon apenas se mantinha olhando para Padre Guilherme, o que aumentava seu desespero. Zenon, o que você fez? Você invadiu minha mente. Pelo amor de Deus, o que está acontecendo? Acalme-se, padre. Tudo o que aconteceu tem explicação e vou dá-las a você. Nós só precisamos ficar calmos e conversar a respeito adotando uma atitude neutra, deixando de lado nossas convicções e nossos dogmas enquanto discutimos o assunto. Como você tem uma mente aberta, é possível que entenda, mesmo que talvez não queira aceitar. Está bem, estou calmo. Vamos conversar. Embora ainda agitado, Padre Guilherme se sentou e procurou manter o controle sobre si mesmo. Afinal, como você sabe do meu sonho? Não o contei a ninguém. Bem, padre, parece que o seu sonho não foi realmente um sonho. Neste papel está relatado o que aconteceu durante o atendimento de Janaína. O que, do que está escrito aí, corresponde ao seu sonho. Tudo o que sonhei está aqui. E mais coisas ainda. Bem, eu vou lhe contar o sonho. Eu usava uma batina de franciscano e estava numa aldeia, num vilarejo, em uma época bem antiga, talvez na Idade Média, que estava sendo atacada por cavaleiros. Então, eu estava tentando fugir levando comigo uma jovem e uma criança quando 2 cavaleiros cortaram nosso caminho e um deles matou a criança. Quando ia me golpear, fui poupado e levaram a jovem de volta para a aldeia. Mandaram que eu fosse embora, mas eu era muito ligado àquelas pessoas e, em especial, à família da jovem, tanto que assumi a responsabilidade de tirá-la dali. Aquilo tudo me chocou muito, fiquei angustiado demais. Não poderia simplesmente ir embora e abandonar a todos naquele tormento, principalmente pelo que estavam fazendo aquelas pobres mulheres. Então, fiquei por ali, escondido, para tentar alguma coisa, mas fui encontrado. Amarraram-me a um cavalo e fui arrastado pela aldeia até a morte. Foi horrível, do início ao fim. A sensação era tão real que eu parecia estar vivendo aquilo de verdade. Exceto as minhas sensações, tudo mais está escrito neste papel. Como? Uma coisa de cada vez,
Padre, por favor. Vamos explorar um pouco mais seu sonho. Você conseguiu identificar alguém? A jovem ou a criança, por exemplo? Não. Não sei quem eram aquelas pessoas. Só sabia